A esquizofrenia é uma doença que atinge 1% da população mundial em Portugal. Os estudos apontam para 100 mil pessoas. A esquizofrenia é uma doença psiquiátrica socialmente escondida, já que está rodeada de muitos preconceitos e incompreensões. O médico psiquiatra Pedro Afonso apresentou hoje o livro Esquizofrenia, para além dos mitos, descobrir a doença. E o médico Pedro Afonso é nosso convidado neste Jornal de hoje. Boa noite, Dr. Pedro Afonso. O que é afinal, a esquizofrenia? Como é que se pode definir esta doença? É uma doença complexa, é difícil explicar em poucas palavras, mas aproveitando a própria palavra esquizofrenia, que significa mente cindida, há como que uma separação por parte da pessoa que sofre desta doença entre a realidade, que torna-se diferente da nossa realidade. Ou seja, de súbito, o doente passa a vivenciar coisas que não existem e a ter experiências que só ele tem. E isso tem uma grande repercussão no seu comportamento, que por vezes torna-se bizarro e estranho para os nossos olhos. A pessoa acaba por ter a sua própria realidade e estando de alguma forma até isolada do resto do mundo, é isso? Isso pode acontecer. A pessoa pode, por exemplo, acreditar que está a ser perseguida ou que está a ser vigiada. São mais frequentes este tipo de delírios de perseguição ou persecutórios. Pode também ter experiências alucinatórias, ouvir coisas que mais ninguém vê, ou, por exemplo, ter um delírio de conteúdo místico, achar, por exemplo, que tem uma missão no mundo, etc. Portanto, isto obviamente que não corresponde à realidade. É a realidade da pessoa que passou a ficar psicótica. E, nesse sentido, isto reflete grandes perturbações a nível do comportamento, também do rendimento intelectual da pessoa e, obviamente, produz habitualmente também um isolamento social grande. Há vários tipos de esquizofrenia. Há vários tipos de esquizofrenia. Há umas formas mais graves, outras menos graves. Depois também há subtipos de esquizofrenia. Por exemplo, há a esquizofrenia paranoide, que é esta mais frequente, mas também há a esquizofrenia, por exemplo, simples, que é uma forma menos grave e habitualmente até mais difícil de detectar, porque não é tão exuberante em termos de sintomatologia. Quais são os sintomas? Quem vive com essas pessoas, as famílias, enfim, nos locais de trabalho, quais são os sintomas mais evidentes deste tipo de doença? A esquizofrenia habitualmente surge no final da adolescência e início da vida adulta. Portanto, se o seu aparecimento for súbito, for rápido, é facilmente perceptível por parte dos pais ou amigos. Por exemplo, o jovem pode começar a ter comportamentos estranhos, na sala de aula fica desatento, começa a dormir pouco, pode se tornar agressivo, eventualmente, e pode também, por exemplo, ter comportamentos bizarros. Vou dar um exemplo. Pode surgir, começar a falar sozinho. Muitas das vezes... Isso mostra aqui, no seu livro há aqui uma banda desenhada que mostra uma situação emblemática do que pode ser uma atitude desse género que está agora a descrever, não é? O livro mostra uma imagem refletida no espelho que não corresponde à verdade. Portanto, a pessoa acaba por, muitas vezes, estes estudantes têm estas vivências, é que nós chamamos vivências de despersonalização, é como se transformassem noutra pessoa. E isso também é vivido na fase inicial da doença com alguma estranheza. Portanto, a pessoa vive a angústia do estar a adoecer, chamada angústia psicótica. A pessoa tem noção disso? Pode ter numa fase inicial, mas normalmente isto é outra característica interessante da doença e é importante que se explique isto às pessoas, porque habitualmente o doente com esquizofrenia não vem pedir ajuda. Não vem pedir ajuda por ele próprio. Na maior parte, na esmagadora maioria dos casos, ele é trazido ao médico pelos familiares e pelos amigos que notam que a pessoa não está bem. Que há uma alteração, ou seja, há como que uma mutação do que era antes da doença e a pessoa transforma-se numa pessoa diferente após a doença. Porque esta é uma doença ainda muito difícil de lidar, até pela própria sociedade e desde logo pelas pessoas mais próximas do doente, porque estas pessoas são vistas muitas vezes como pessoas violentas, enfim, desequilibradas, perigosas até. Sim. E portanto há aqui um estigma em relação a esta doença. Há um estigma, no fundo, em relação à loucura, não é? Ainda há uma ideia no inconsciente coletivo que a loucura se transmite, se pega, não é? Há também esse receio que falou, de que de facto os doentes podem ser agressivos. A maior parte dos crimes nós sabemos que não são cometidos por doentes com esquizofrenia, felizmente, é por outro tipo de perturbações. Depois também há um estigma, que eu gostava de dizer isto, que é muitas das vezes utilizado até mesmo na linguagem política. Quando se quer dizer que uma política é estranha ou é desadequada, chama-se que é uma política esquizofrénica. Eu acho que também temos que mudar um bocadinho a utilização da linguagem. Aqui há tempo recordo-me que houve uma mãe que pôs no Twitter, pediram aos deputados que não se utilizasse a palavra autismo
no vocabulário político. Eu acho que em relação à esquizofrenia... Devia acontecer o mesmo. Eu acho que sim, porque isso é estigmatizante. Por exemplo, no lançamento do meu livro, tentei que tivesse presente algumas familiares. As pessoas têm algum receio de dar a cara, precisamente por isso, por causa do estigma que está associado à doença, e acho que temos que combater isso também, porque no fundo hoje em dia já conseguimos, com os novos tratamentos, reintroduzir estes doentes num papel ativo na sociedade. Era isso que eu lhe ia perguntar depois. Esta doença precisa de ser acompanhada? Precisa naturalmente, mas tem cura ou tem um acompanhamento permanente sem haver uma cura? Nós neste momento ainda não temos cura, temos tratamento, que é uma coisa diferente. Fazendo uma comparação, hoje em dia conseguimos controlar relativamente bem estes doentes. De forma a terem uma vida normal? A ter uma vida, tanto quanto possível, normal. Haverá alguns casos que conseguem, inclusivamente, voltar a trabalhar, outros a estudar. Por exemplo, era uma coisa impensável há 15 ou 20 anos atrás, porque os medicamentos não o permitiam. Nós hoje conseguimos ter doentes com esquizofrenia a tirar na universidade a estudar, e alguns com resultados bastante satisfatórios. Portanto, está a haver também uma mudança do paradigma da doença, conseguindo conquistar à patologia aquilo que a patologia roubou a estas pessoas. No fundo, a esquizofrenia também subtrai capacidades às pessoas. E este seu livro, lançado agora, exatamente desmistifica todos estes preconceitos em relação à doença, é isso? Em relação a esta doença? Sim, eu estou convencido que quanto mais informação fornecermos às pessoas, menores são estas fantasias e estes estigmas. O livro procurei fazê-lo de uma forma rigorosa, do ponto de vista científico, mas ao mesmo tempo tentar utilizar uma linguagem que as pessoas entendam, de forma a que possam depois tentar perceber, juntamente com os seus familiares e amigos, descodificar um bocadinho todos estes aspectos da patologia. Ou seja, isto é um livro para ser lido por qualquer pessoa. É. E tem um aspecto também prático, que ajuda a algumas perguntas muito simples, como por exemplo, poderá um doente com esquizofrenia conduzir um automóvel? São dúvidas que vão surgindo ao longo da evolução da doença das pessoas, que eu procurei responder. E por último, também tem alguns contactos úteis, do norte e sul do país, de algumas associações que dão apoio também a estes doentes. Muito bem, Dr. Pedro Afonso, muito obrigada por ter vindo ao Jornal 2 e nos ter dado todas estas explicações sobre esquizofrenia. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. A edição...